Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV. Tem hoje como convidado o Dr. André Gustavo, criminalista da região e que foi destaque aí, né, na defesa do goleiro Bruno, né, como ele mesmo disse, em Contagem e não na capital. É importante, cara telespectador, né, destacar aqui a importância da sua participação. Para isso, basta acessar o contato que segue abaixo. E caso queira ver esse programa e os anteriores, basta acessar também o contato que segue abaixo. Doutor Gustavo, o senhor terminou, André Gustavo, o senhor terminou falando do recurso, né, que foi aviado, né, protocolado. Qual que é o principal argumento do recurso nesse caso? Sim. Como eu disse, o doutor Lúcio Adolfo, ele interpôs esse recurso no ato da sentença e apresentou as razões. Então, as razões do recurso são inúmeras, vamos dar algumas aqui. A condenação contrária à prova dos autos. Esse é um ponto forte do recurso. Por quê? Como eu citei anteriormente, que foram extraviados, ou sumidos, ou furtados mais de 100 páginas do processo. Então, como é que a gente leva alguém a julgamento se o processo não está completinho, não está fechado, está faltando... Quantas páginas tem o processo? Só para poder a gente... São quase 19 mil páginas, 67 volumes. Eu não sei nem falar em quilo, né? Deve mais de 500 quilos de processo de papel aí. Então, o que acontece? A defesa se sentiu prejudicada. Obviamente, a gente não teve contato e acesso a essas mais 100 páginas que foram extraviadas. Outra coisa que chama muita atenção nesse caso aí, foi emitida, a partir do julgamento do Macarrão, uma certidão de óbito da Elisa Samúdio, mesmo sem ter sido encontrado o corpo. E a causa-morte, para nosso espanto, que constatou-se nessa certidão de óbito, foi por asfixia. Ora, como que o senhor perito chegou à conclusão que a morte da Elisa foi por asfixia, sendo que não foi periciado o corpo, não foi encontrado? Então, segundo a juíza, que foi a pedido do MP, que foi emitido esse laudo, que prejudicou o Bruno, obviamente, atrapalhou uma das nossas teses de defesa, foi feito com relatos do Jorge, que à época era menor, de que a Elisa teria sido estrangulada e veio a cair ao solo. Mesmo ele relatando que não viu, né, relatando que ficou sabendo. Como é que um perito ele formula um laudo atestando e comprovando que a causa-morte foi asfixia, se ele não examinou, se ele não constatou? Ela poderia, vão admitir na pior das hipóteses, que ela poderia ter sido estrangulada ou enforcada, mas isso aí não comprova que foi a causa-morte dela. Ela poderia ter caído, batido a cabeça, tido um outro motivo. E a juíza, pior ainda, causou mais espanto na defesa, foi de ter acatado o pedido do MP e, para mais espanto ainda, ter requerido esse laudo para a Justiça de Vespasiano emitir esse atestado de óbito. Ora, se o processo foi julgado em Contagem, e supostamente a Elisa foi morta em Esmeralda, por que o processo não foi julgado lá? Por quê? Porque a defesa entende uma questão muito óbvia. O Bruno, ele é de Esmeralda. Ele é muito querido por aquela sociedade, por aquela população. Então, tentaram e conseguiram, de todas as formas, trazer esse processo para ser julgado em Contagem, que também é um ponto da argumentação da defesa no recurso de apelação. Por que não foi julgado, então, se a Elisa foi morta em Contagem, supostamente, por que não foi julgado? Né, doutor? Não tem que ser, o julgamento tem que ter sido realizado em Esmeralda. Local, né? Então, foi levado à força esse processo para Contagem. O Bruno é uma pessoa muito querida em Esmeralda. Então, eles tiveram o cuidado, o medo dele ser julgado em Esmeralda e ser absolvido. Né? Então, diante né, dentro dessas 19 mil páginas, né, existe muita controvérsia ainda com relação à autoria, né, ou se, né, com relação ao Bruno. A participação do Bruno em si. Né, as provas, o julgamento a gente entende que foi contrário à prova dos autos. Com certeza, o promotor se aproveitou muito da mídia, da imprensa, e onde a gente está apelando para uma possível nulidade, né, nular esse júri, ou, na pior das hipóteses, uma redução da pena. Até porque, outra causa também de argumentação, a juíza ela citou na sentença do Macarrão que, embora a confissão parcial dele, mas ela reduziu a pena no máximo legal. E por que para o Bruno, ela também entendeu como parcial a confissão, reduziu no mínimo legal? Aí ficou um peso duas medidas. Então tem muita coisa obscura nesse processo aí que a gente entende que vai ser anulado o julgamento. Ou, na pior das hipóteses, vai ser reduzida a pena do Bruno. O desmembramento, né, desses processos, né, o Macarrão, o Bruno e o Bola,
Isso foi uma estratégia? Isso beneficiou a defesa do Bruno especificamente? Doutor Oscar, isso não foi uma estratégia do Bruno. Pelo menos particularmente, falando como um dos advogados, foram 5 advogados, eu entendo que não foi estratégia. Porque no dia do julgamento do Bruno, o advogado dele desistiu, sem citar nomes, mas desistiu por um motivo particular. E o Bruno ficou, né, sem advogado, sem defesa ali. O doutor Lúcio Adolfo, ele foi contratado de última hora para trabalhar no caso do Bruno. Como é que algum advogado, tem possibilidade de entrar num processo, no dia de um júri, de um processo de 19 mil páginas, de 67 volumes, de tamanha complexidade? Então, não se viu outra alternativa, a não ser pedir o adiamento do júri e a redesignação para a data futura, até para ter prazo de estudar o processo e fazer uma boa defesa, como foi o caso. E diante dessa situação, por exemplo, né, do julgamento do Bruno, só para o nosso telespectador, né, entender, o julgamento, né, do Bola, por exemplo, dependendo do que ele falar, assumir, essa pena que foi aplicada, isso pode ser revertido de alguma maneira? A gente, como diz, o advogado do Bola, do Toésio Quaresma, acredito que a tese dele vai ser negativa de autoria, que o Bola até então não está confessando nenhuma participação e nada. Então fica uma resposta muito subjetiva, doutor, para me passar, porque tendo em vista que a resposta dele até então seria a negativa de autoria, eu não vejo como poderia influenciar no julgamento do Bruno até então. Agora, só ressaltar uma outra curiosidade do caso aí, que eu estou aproveitando o gancho, só para esclarecer então, nesse processo tem um morador de Caratinga, que é o caseiro do Bruno, que também faz parte como réu no caso. Interessante, né? É uma informação que, com certeza, a gente, por exemplo, eu não sabia e com certeza a sociedade também não deve saber. É um caratinguense envolvido aí. Sim. Também no caso Bruno. E só por curiosidade, né, doutor, a gente sabe que, com certeza, o senhor só chegou, né, para defender, nesse caso, diante da sua competência. Mas, às vezes, a curiosidade, né, como é que um caratinguense chega, né, e tem essa atuação de destaque num caso de tanta repercussão? Desde a época de acadêmico, eu já admirava o doutor Lúcio Adolfo, porque ele é um jurista, ele não é só um advogado, ele é um jurista, com várias obras, inclusive eu tenho algumas obras dele. No meu último ano de faculdade, no 10º período, se não me falha a mente, teve uma palestra dele na Câmara dos Vereadores que foi organizada, eu não me recordo se foi pela FIC ou se foi pela OAB. O fato é que eu assisti a palestra, ele me deu um livro autografado da época, e eu fui aumentando essa admiração. Eu tenho um cliente em Caratinga que o processo dele, além da Justiça Estadual, foi declinado competência para a Justiça Federal e foi para Belo Horizonte. E para mim estava muito difícil de intercalar eu ir em Belo Horizonte, até pelos meus compromissos aqui em Caratinga. E esse cliente, seus familiares, pediu para me indicar um advogado de alto gabarito aí, e onde que eu indiquei o doutor Lúcio Adolfo. Eles foram lá, conversaram com ele e, né, fecharam o contrato. Então nós temos hoje em comum esse cliente e já alguns outros já aqui em Caratinga. Tendo em vista, então, a gente teve um maior relacionamento profissional, maior contato. Ele foi conhecendo parte do meu trabalho também e gostou, né, do meu trabalho. Me convidou se eu queria fazer parte da bancada de defesa do Bruno, que seria composta por 5 advogados. Claro, eu aceitei, foi uma honra para mim fazer parte desse caso. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, um mês atrás, ele me convidou para ir em Brasília, porque ia ser julgado um habeas corpus desse cliente comum que nós temos aqui em Caratinga, e um habeas corpus do Bruno, também, que está no Supremo, lá, no Supremo Tribunal Federal. Fui a Brasília com ele e aumentamos ainda mais o nosso contato, minha admiração por ele. Retornando para Caratinga, ele me passou dados do processo, cópias, onde eu tive que estudar. Estudei o processo com algumas anotações para a gente estar passando para ele, discutindo com opiniões da defesa. Algumas ele acatou, obviamente. Então foi a partir desse momento, doutor, né? A gente se conheceu através da minha admiração por ele e hoje a gente já tem parcerias já, né? Eu trabalho como colega, né? Com alguns clientes comuns. E isso é importante, né? Essa parceria, né, do interior, né, com os advogados da capital e de maiores centros, justamente para poder, né, facilitar,
né, não o trabalho, às vezes, né, do profissional, mas facilitar a própria defesa. O intercâmbio, né, um ganho de experiência, conhecimento. Acredito que seja o sonho de todo criminalista, não só do interior, como sou de Queratinga, não, de todo o país, de nível nacional, participar de um caso desse, de um julgamento desse, com certeza. Também tive a oportunidade de conhecer outros grandes criminalistas juristas nessa oportunidade. O próprio assistente de acusação, o doutor Zé Arteiro, né? O doutor Siminho, e outros grandes juristas, o doutor S. Quaresma mesmo, né? Através dessa porta que me abriu. Ok, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Doutor André, né, a gente precisaria de outros programas aqui para poder abordar coisa, né? esse tema. Então a gente queria que deixar as portas abertas, não só para tratar desse assunto, mas de outros também, né, que seja interessante, que você acha que pode ajudar, né, a informar aí a nossa sociedade. Então eu queria agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, deixando claro que é uma honra estar aqui participando com o senhor, foi uma honra ter sido aluno da FIC, quem sabe posso voltar a ser algum outro curso também, né? Alguma outra graduação, e trabalhar em Queratinga também, a cidade que eu amo, sou filho de Queratinga, e a gente espera aí estar alcançando, né, voos mais altos aí, atendendo, a gente já trabalha também em outras comarcas da região e por que não chegar até a capital mineira, né, doutor? Esse é o sonho da gente, estar expandindo os horizontes aí. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigado. O programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.